Queria convidar vocês a se colocarem de pé. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, no capítulo 12, eu queria ler apenas os 3 primeiros versículos. A história encontrada no livro do Gênesis é certamente conhecida de todos. A partir desse versículo 12, quando a Bíblia começa a contar a história de Abrão, depois tem sido mudado para Abraão, que não é só a história de um homem ou a história de uma família, mas é a história da origem de um povo e de um projeto divino que se estende pelos séculos seguintes. Então, esse é o começo do projeto de Deus. Os 3 primeiros versículos de Gênesis 12 dizem o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus nos ajude a entender melhor a sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem sentar. Eu queria começar comentando o seguinte: uma das coisas que mais fascina na palavra de Deus, nas Escrituras, é o modo como a palavra de Deus nos fala de forma pessoal. Fascina-nos a atualidade da Bíblia. Se eu tivesse nenhuma outra razão, não tivesse nenhum outro motivo para acreditar que a Bíblia é um livro de autoria divina, e nós temos muitas razões para isso, essa talvez fosse suficiente para eu entender isso, a atualidade das Escrituras. Eu sei que muitos de nós já passamos por essa experiência de, em determinado momento da vida, em determinada situação, abrir a palavra de Deus e encontrar um texto que nos fala de modo tão claro, tão direto e tão atual, que a impressão que nós temos no primeiro momento é que aquele texto acabou de ser escrito, porque parece que foi escrito para nós, parece que foi escrito exatamente para essa circunstância que a gente está vivendo. E você está naquela angústia, não consegue conciliar o sono, a insônia o perturba porque as preocupações são muitas, e de repente você abre o livro dos Salmos e lê: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E então você se coloca diante de Deus e repousa seguramente. Ou no momento em que você está carregado de preocupações, de ansiedades, de inquietações, de medo do futuro, de medo do amanhã, e isso tira totalmente sua paz, e você abre a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, e lê: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou quem sabe naquele momento em que você não sabe o que fazer e você se agita diante dos problemas que aparecem, tenta uma solução de um lado, tenta de outro, nada resolve, nada funciona, você já está desesperado, agitado de um lado para o outro, e você abre a palavra de Deus no Salmo 46 e Deus lhe diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há como é extraordinário o modo como a palavra fala ao nosso coração. Como é maravilhoso o modo como a palavra de Deus nos instrui para a vida, nos ensina a viver. Por isso, quando nós vamos à Bíblia Sagrada, não vamos apenas em busca de informação, seria muito pouco. Não vamos em busca de conhecimento, isso não é o propósito de Deus. Aquilo que foi revelado nas Escrituras, aquilo que está apresentado e chega até nós, tem um propósito prático, claro para a nossa vida. Por isso, quando nós vamos à história dos personagens da Bíblia, no Antigo Testamento, não vamos encontrar apenas narrativas, não vamos encontrar apenas conhecimento de história, nós vamos encontrar mensagens vivas que falam clara, direta e de forma atual ao nosso coração. É o que acontece, por exemplo, com a história de Abrão, que depois recebe o nome de Abraão, e cuja história nos ensina muito. Eu queria só destacar algumas lições dessa história. Algumas delas já claras nesse texto, outras reforçadas por outros episódios da vida de Abraão. Mas aqui Deus chama um homem, e o seu nome era Abrão, e traz um desafio para ele. Deus diz que ele deve sair da terra onde ele está, da parentela dele, do lugar onde ele está muito bem acomodado, e vá para uma outra terra. Primeira pergunta natural para cada um de nós, sim: para onde é? Como é que é esse lugar? O que é que eu vou ter lá? Quais vão ser as condições? Certo? Eu preciso checar na internet para ver as características desse lugar.
né? Informações demográficas, economias, qualidade de vida, como é que é a área de segurança, saúde. Deus diz, não, você vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. Eu quero que você decida antes de saber para onde você vai. A vida de Abraão nos ensina algumas coisas curiosas. A primeira delas é a lição da confiança. A decisão de Abrão de sair de sua terra não estava baseada nas informações que ele tinha sobre o lugar para onde ele ia. A sua decisão estava baseada no autor da proposta, no autor do projeto. É quando você toma uma decisão baseada em quem fez a proposta, independente de que proposta é. É quando você confia a ponto de aceitar o projeto e aceitar a proposta, porque a sua segurança se baseia não no que lhe é proposto, mas em quem lhe propõe. A palavra de Deus nos fala muito sobre a necessidade que temos de confiar em Deus. Confiar a ponto de depender plenamente dEle. Confiar a ponto de entender que o projeto dele para nós é e sempre será o melhor. É interessante que a história do povo de Deus mostra grandes vitórias experimentadas pelo povo de Deus. Deus realizou coisas fora de série, como Ele tem feito na vida da gente. Mas há alguns momentos nos quais Deus faz um desafio interessante. Ele propõe que as pessoas caminhem e avancem antes de experimentar a vitória. Ele propõe que as pessoas deem um passo em direção àquilo que ele tem antes de experimentar a proposta. Porque, na verdade, a fé é certeza de coisas que se esperam. É convicção de coisas que não se veem. É a segurança de algo que ainda não está sendo experimentado por nós. Lembram-se de quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão e as águas do rio pararam para que o povo passasse? Há um detalhe interessante na história. Deus manda que os sacerdotes entrem no rio antes de as águas pararem. Só depois que eles colocam o pé na água é que as águas param. A coisa em nossa vida é que Deus só fará quando nós dermos o passo da fé. Ele só realizará quando nós agirmos em direção àquilo que Ele nos propõe. Há uma interessante experiência vivida pelo rei Jeosafá e seu povo. Ele prepara um exército, aliás, preocupado porque uma combinação de exércitos se levanta contra ele. Ele chega a orar a Deus e diz, Senhor, nós não temos como vencer esse exército, não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E confiando em Deus, o rei não apenas se lança para a batalha, mas faz uma coisa inusitada. Ele manda os cantores na frente do exército, louvando a Deus antes de começar a batalha. Pessoal da música aí, talvez seja por isso que eu não quis ir para a área de música, não quis correr esse risco. Mas a verdade é que o desafio colocado por Deus é esse. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, eu fico imaginando a angústia de Moisés conversando com Deus, sem saber o que fazer. Diante de si o mar, ao redor deserto, atrás de si o exército de Faraó. E então Deus manda a Moisés o seguinte recado: dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Marchar de que jeito? Marchar como, se o que temos diante de nós é o mar? Haverá situações de nossa vida nas quais o que nos move é a confiança em Deus. Nós não seremos movidos pelas circunstâncias. Nós não seremos movidos por aquilo que nós vemos. Nós seremos movidos por aquilo que nós não vemos. Por isso cantamos agora há pouco aquele lindo cântico baseado no texto de Abacuque 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abraão mostra que a sua segurança estava não nas circunstâncias, porque entendam bem, se a segurança de Abraão residisse nas circunstâncias, ele não sairia daquela terra.
Se a segurança dele estivesse baseada no que ele tinha, ele não deixaria tudo. Mas porque sua confiança estava baseada em Deus, ele podia deixar tudo quanto tinha e avançar para a terra que Deus iria mostrar. E a segunda lição que aprendemos é justamente o outro lado dessa moeda. O outro lado da confiança é a obediência. Quando nós confiamos, nós obedecemos. Quando nós confiamos, nós temos coragem para ousar. Nós sentimos segurança. Aliás, aquela história certamente não é verdade, mas de um camarada de uma região aí lá mais do Oriente, que um dia chegou e disse: filho, você vai aprender sobre confiança. Então suba aqui nessa pedra, colocou o lugar bem alto, agora pule que babai vai segurar você. E o filho olha meio assustado: pula, filha, pode pular. Então ele se prepara: pode pular, filha, papai vai segurar você. Então ele pula, o pai sai de lado, ele se arrebenta no chão. Isso é para a filhinha aprender a nunca confiar em ninguém. Nenhum pai de verdade faria isso. Mas a verdade é que a nossa confiança que nos move a obedecer. É a nossa confiança que nos move a agir. O que tirou Abrão de sua terra era justamente a sua confiança em Deus. A decisão dele não estava baseada na análise do que lhe foi pedido. A sua confiança estava baseada na pessoa que lhe pediu. Eu não obedeço porque acho a proposta interessante. Eu obedeço porque quem me fez a proposta é digno de toda a confiança. E nós precisamos entender que em nossa vida falta muitas vezes essa confiança em Deus. Essa confiança que nos torne capazes de descansar nele. A verdade é que nós nem sempre nos comportamos como alguém que confia verdadeiramente. Nós preferimos ter a segurança dos nossos bens, nós preferimos ter a segurança dos nossos propósitos, nós algumas vezes nos agarramos à nossa própria vontade, nós fazemos as nossas escolhas baseadas em nossa análise. E nem sempre temos a coragem para seguir o projeto de Deus. Há duas coisas muito interessantes que Deus nos diz sobre sua vontade e a nossa vontade, no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. No versículo 8 ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Primeira coisa, o projeto de Deus para a minha vida pode ser diferente do meu próprio projeto. A vontade de Deus pode ser diferente da minha. Mas o versículo seguinte ensina uma outra coisa. E Deus diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Segunda lição, portanto, os projetos de Deus para a minha vida serão sempre superiores aos meus. Serão sempre melhores que os meus. Eu não preciso apenas entender que eles podem ser diferentes. Eu preciso compreender que eles serão melhores. Eu tenho um Deus que me ama mais do que eu mesmo me amo. Eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas. Eu tenho um Deus que conhece todas as pessoas. Eu tenho um Deus que conhece o dia do amanhã. Eu tenho um Deus que, baseado em tudo isso, estabelece projetos para a minha vida nos quais não tem erro. Enquanto os meus projetos podem estar crivados de enganos, de expectativas que serão frustradas, de planos que não se concretizarão. E por isso Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tão diferente da minha própria vontade, que nem sempre é boa, que nem sempre é agradável, que com certeza será sempre imperfeita. Abraão me ensina sobre confiança, e então Abraão me ensina sobre obediência. Quando eu confio, eu obedeço. Mas a história de Abraão prossegue e vai me ensinar algo muito mais precioso. Não apenas a lição da confiança, a lição da obediência, mas a lição da utilidade. Deus queria explicar para Abraão que o projeto de Deus não se encerrava nele. Deus tinha promessas para ele. Eu te engrandecerei, eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Mas o projeto de Deus para ele era que ele fosse uma bênção. Tu serás uma bênção. Mas ainda, em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Entendam, o projeto de Deus não era abençoar Abraão, ponto final. Tudo quanto Deus daria para Abraão, depois de Abraão, seria instrumento para os seus projetos. O projeto de Deus incluía a vinda de Isaac, depois da sua descendência, Jacó, da família de Jacó, os filhos que seriam as tribos de Israel. O surgimento da nação de Israel, através daquela nação, Deus enviaria seu filho. Jesus viria ao mundo para ser o Salvador do mundo, para ser o nosso Salvador. E entenda, o projeto de Deus para Abraão incluía tudo isso. O projeto de Deus para Abraão me incluía, lhe incluía. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É óbvio que Abraão jamais entenderia isso. Ele jamais conseguiria alcançar tudo isso, jamais poderia imaginar isso, mas era primordial que ele entendesse que o projeto de Deus não se encerrava nele. Eu preciso entender que o plano de Deus não se encerra em mim. A minha vida, o meu relacionamento com Deus não pode ter como meta receber as bênçãos de Deus. Eu tenho que entender que o projeto de Deus é que eu seja bênção nas suas mãos. Ele vai me abençoar? Vai, claro que vai. Mas eu preciso entender que as bênçãos de Deus na minha mão são instrumento, são canal. Quando a minha visão egoísta me coloca apenas como receptáculo das bênçãos de Deus, o projeto de Deus em minha vida não se realiza. Por isso Tiago chega a dizer que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar em nossos próprios deleites. Se eu não entendo que as bênçãos que Deus me dá são meio para abençoar outros, Deus vai parar de me abençoar. Deus não tem interesse em me abençoar para que eu guarde as suas bênçãos para mim mesmo. Eu tenho que entender que o que Deus quer da minha vida é que eu seja canal de bênção para outros. É que eu seja instrumento de bênção para outros. É que outros sejam abençoados pela minha vida, abençoados através da minha vida. Que outros sejam beneficiados através da minha vida. Eu preciso entender que a minha razão de existir tem que ter como mote ser bênção na vida dos outros. O desejo de Deus para a minha vida se cumpre quando eu edifico, quando eu sou gracioso, quando eu compartilho, quando eu divido o que eu tenho, quando eu trago ao ambiente onde eu vivo paz, quando eu trago ao ambiente onde eu vivo amor, quando eu trago ao ambiente onde eu vivo coisas boas. Quando a Bíblia me diz, por exemplo, que as minhas palavras não devem ser torpes, mas devem promover edificação e dar graças aos que a ouvem, é porque as minhas palavras devem fazer bem aos outros. As minhas palavras devem fazer bem ao ambiente onde eu vivo. Eu preciso ser alguém benéfico para o mundo onde eu vivo, para o ambiente onde eu vivo. Eu preciso deixar a minha contribuição, a minha marca na vida das pessoas. Abraão me ensina que o projeto de Deus para a nossa vida não pode ser visto por nós de maneira egoísta, individualista e exclusivamente pessoal. O que confere valor e significado à nossa vida é ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar os outros. E é no abençoar os outros que a nossa vida se amplia, se multiplica e se projeta. E então os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e as pessoas que seguirão serão um dia abençoadas através de nossa vida. Todas as vezes em que nós somos instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém, nós perdemos a capacidade de medir os resultados de nossa vida. Nós perdemos a capacidade de mensurar até onde nós podemos ser bênçãos. Porque o nosso legado para outros vai ser transmitido para outros e para outros e para outros. Paulo tinha uma convicção tão clara disso, que ele diz aos pastores lá de Éfeso, de acordo com Atos 20, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando aprendemos com Abraão a lição da confiança, a lição da obediência e a lição da utilidade, nós chegamos a uma quarta lição, e eu termino com essa, que é a lição da entrega.
Não está nessa parte do texto, mas nós conhecemos como a história prossegue. Abrão depois recebe o nome de Abraão, Sarai, sua esposa, recebe o nome de Sara. Deus então promete a eles que vai dar um filho. Eles esperam, cansam-se de esperar, resolvem dar um jeitinho, e Abraão arranja um filho com a empregada, porque na verdade Sara não tem mais idade para ter filho. Deus se revolta com aquilo, porque não é para dar jeitinho. Quando Deus diz para fazer uma coisa, deixa que ele faça. Não atrapalhe não, não se meta não, deixa que ele faça. E aí Deus cumpre a sua promessa, nasce Isaque. E então Deus um dia chega para Abraão e diz o seguinte: olhe, pegue seu filho, seu único filho, e leve para ser sacrificado. Abraão talvez não tenha entendido nada, mas não é para entender. Quando a gente confia, a gente obedece. E Abraão mostrou mais uma vez que confiava e que obedecia. E ele levou seu filho então para o Monte Moriá e ali se prepara para sacrificar o seu filho. Deus não queria que Abraão sacrificasse o filho dele. Deus jamais concordou com sacrifícios humanos. O que Deus queria, na verdade, era identificar se Abraão teria coragem de entregar aquilo que lhe era mais precioso. Quando nós somos capazes de entregar nas mãos de Deus o que nós temos de mais precioso, a nossa vida está nas mãos de Deus. É bem verdade que o que é mais precioso varia, não é? Na minha vida pode ser uma coisa, na sua pode ser outra. Mas é um bom medidor. No Sermão do Monte, Jesus disse um negócio interessante. Ele disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós colocamos o nosso coração nas coisas que nos são preciosas. Tem gente que coloca o seu coração nos bens materiais. Esse é o bem mais precioso. E eles se agarram de tal maneira a esses bens que nada faz com que abram mão deles. Até porque a sua segurança reside nesses bens. Tive dificuldade para entender por que na carta aos Hebreus, há um versículo que Deus diz que nós não devemos ser avarentos, não devemos ter avareza, porque Deus disse: não te deixarei nem te desampararei. Eu ficava sem conseguir entender que tinha uma coisa a ver com outra. Descobri que, na verdade, nós nos apegamos aos bens materiais porque a nossa confiança em Deus é pequena. E nós nos sentimos muito mais seguros quando a gente tem reserva. Se a gente não tem reserva, a gente se sente inseguro. Nossa segurança não está em Deus. Nossa segurança está no bolso ou no banco. Quando nós nos apegamos aos bens materiais como se eles fossem o que há de mais precioso, talvez Deus exija da gente o que exigiu de Abraão. Entregue o que você tem. Abra mão do que você tem. Lembra do jovem rico? Jesus fez um desafio para ele que não faz para todo mundo. Era o caso dele. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus queria avaliar até que ponto ele estava pronto a abrir mão do que lhe era mais precioso. Mas talvez o que há de mais precioso na sua vida seja o seu tempo. E na América, onde time is money, há uma associação direta entre uma coisa e outra. Talvez o que há de mais precioso na sua vida sejam seus familiares, sejam as pessoas que você ama. Mas eu quero que você entenda que o que Deus requer de nós é que nós entreguemos a Ele o que nós temos de mais precioso. Porque quando nós colocamos nas mãos de Deus o que temos de mais precioso, nós colocamos nas mãos de Deus a nossa vida. O Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando estamos prontos a colocar nas mãos de Deus aquilo a que nos apegamos, nós percebemos aquilo que Deus deseja realizar em nossas vidas. Eu queria terminar, mas queria terminar só lembrando que a vida de Abraão nos ensina que o relacionamento que Deus deseja ter conosco é marcado pela confiança. Precisamos confiar em Deus de tal forma que a nossa ansiedade, angústia, os nossos medos sejam substituídos pela paz
que só a confiança em Deus pode proporcionar. Aquela paz que existe mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. E por isso a Bíblia fala dessa paz como uma paz que excede a todo entendimento. Porque algumas vezes ela é simplesmente inexplicável. Quando nós confiamos em Deus, nós obedecemos. E nós permitimos que a vontade de Deus, e não a nossa, seja a escolha feita, seja o caminho trilhado. Quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que os projetos que Ele tem para nós são apenas meio para abençoar outras vidas. E nós nos entregamos a Ele. Mas eu queria que você agora focasse um projeto que eu sei que Deus tem para você. Porque esse projeto Deus tem para todos nós. E apesar de Deus ter um plano especial e peculiar para cada um de nós, há um projeto que é universal para todos os que o conhecem. 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real e o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero que você entenda que Deus tem um projeto para a sua vida. E esse projeto é que você seja o instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas conheçam a Cristo. Para que outras pessoas conheçam a esperança que há em Jesus. Para que outras pessoas conheçam a salvação, o perdão dos pecados. Para que outras pessoas também tenham a certeza da vida eterna. Quem são essas pessoas eu não sei, você sabe. Talvez dentro de sua casa. Talvez em sua vizinhança. Talvez no seu local de trabalho. Talvez em sua família lá no Brasil. Talvez do outro lado do mundo. Você pode ser instrumento nas mãos de Deus para que alguém conheça a Jesus. Mas isso vai acontecer quando você se dispuser a entregar a Deus aquilo que Ele está exigindo de você, para que você seja um instrumento nas suas mãos. Existe um poema muito bonito, escrito pela missionária Amy Carmichael. Amy Carmichael foi missionária na Índia há muitos anos, e ela um dia descreveu um sonho. E eu não vou ler a história toda, mas apenas parte desse sonho. Ela deu a esse sonho o nome de grito de sangue. E ela conta o seguinte: eu estava num campo coberto de grama e aos meus pés descia íngreme um precipício que se perdia pelo espaço infinito. Olhei e não vi fundo algum, somente formas de nuvens negras, furiosamente espiraladas, tremendos desfiladeiros encobertos pelas sombras e profundezas fantásticas. Recuei sentindo vertigem devido à profundidade. Vi então formas humanas que se movimentavam em fila pelo gramado em direção à beira do precipício. Uma delas era uma mulher que carregava um bebê nos braços, enquanto outra criança se agarrava à sua saia. Ela chegou bem à beirada. Notei que era cega. Ergueu o pé para o próximo passo e pisou no ar. Despencou e com ela as crianças. Oh, os gritos que soltaram enquanto caíam. Vi então mais e mais correntes humanas que fluíam de todos os lados. Eram todos cegos, inteiramente cegos. E caminhavam diretamente para a beira do abismo. Gritos lancinantes se ouviram enquanto caíam, agitando os braços, procurando pegar, agarrar o vazio. Alguns deles, porém, nem um murmúrio sequer expressavam, despencando em completo silêncio. Estranhei. E a minha estranheza era simplesmente angústia que ninguém os detivesse à beira do abismo. Foi então que percebi a existência de sentinelas a determinados intervalos ao longo da beira do abismo. Esses intervalos, no entanto, eram muito amplos. Constituíam-se em extensas vastidões desguarnecidas. Por essas brechas é que as pessoas despencavam sem qualquer advertência. E pareceu-me que a grama verde tinha se tornado rubra como sangue e que o despenhadeiro estava aberto como a boca do inferno. Ressoou então uma voz, a voz do Senhor, e Ele me disse: o que é que você tem feito?
a voz do sangue de seus irmãos clama até a mim, desde a terra. Curve sua cabeça por alguns instantes. Nós devemos ouvir um hino neste momento. Mas antes de ouvi-lo, eu queria que você pensasse um pouco a respeito daquilo que Deus tem lhe mostrado, daquilo que Deus tem feito em sua vida, do desejo, da necessidade de confiar em Deus, confiar a ponto de obedecer, confiar a ponto de entregar a sua vida, mas confiar a ponto de permitir que Deus use a sua vida como instrumento para abençoar outras pessoas. Mas eu quero que você pense agora especificamente em pessoas que você conhece, que você sabe que não tem esperança, que não tem paz, porque não conhecem a Jesus. São pessoas perdidas porque nós sabemos que só Jesus Cristo salva. Só Jesus pode trazer paz ao coração das pessoas. Só Jesus pode trazer vida eterna. E as pessoas que você conhece são pessoas que não têm a esperança que há em Jesus. Pense agora em pessoas que estão ao seu lado, que não conhecem a Cristo. Pense em pessoas que você ama, que estão lá no Brasil, que não conhecem a Jesus. Pense em pessoas que estão do outro lado do mundo, que você não conhece, não viu, mas sabe a respeito delas. Até pessoas que estão em países onde é proibido falar de Jesus e pessoas que nunca ouviram essa mensagem. E coloque-se diante de Deus agora dizendo: Senhor, eu quero ser um instrumento para que outras pessoas conheçam a Jesus. Eu quero ser usado por Ti para abençoar outras pessoas. Eu quero que outras pessoas busquem a Jesus, mas eu quero ser o Teu instrumento para que haja esperança na vida dessas pessoas. Enquanto nós ouvimos esta canção, reflita sobre o desafio de ser instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas busquem a Jesus. Cada dia eu posso ver, perceber em seu olhar, as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender que Cristo traz a paz. Sua luz, Jesus, me dá.